Olá, olá, bem-vindos ao EcoCast, o primeiro podcast especializado, voltado à questão do meio ambiente. Leandro Silveira, realizado, né? É um sonho realizado. Estamos começando a realizar um sonho. Na verdade, quando a gente fala especializado no meio ambiente, a gente esquece que tudo, qualquer segmento do ser humano toca na questão do meio ambiente. Não é verdade, Leandro? Sempre. Tudo. Leandro Silveira, pesquisador, biólogo, o cara das onças. O cara das onças. E hoje nós temos uma convidada muito especial que veio lá do Xingu, diretamente aqui para os nossos estúdios. Literalmente foi isso. Canarana, não é isso? Você pegou um ônibus de Canarana? Canarana, eu fiz uma viagem aí, nossa. Aí depois pegou um avião de Goiânia vindo para cá, foi pro Embu das Artes, a gente pegou lá. Nossa, uma viagem assim, caramba. Isso Sani Calapalo. Pois é, minha gente. Sani Calapalo, do povo Calapalo, natural de Parque Indígena do Xingu, do estado de Mato Grosso. Bem-vinda. Obrigada. Estamos juntos. Muito bem-vinda. E eu vou adiantar uma coisa aqui. Eu tinha pedido pro Richard, falei, Richard, eu queria muito ter acesso a um indígena raiz que saísse lá do mato para vir conversar com a gente aqui. Ele falou, deixa comigo que eu tenho essa pessoa. E aí ele me passou o seu contato, falou, eu sei quem é e tal, e eu vi a sua rede social. Uhum. Aliás, que rede social, hein? Que bom escutar as vozes da floresta. A internet na floresta, né? Muito bom. Eu fiquei surpreso, né? Você tem mais de 500 mil de seguidores no YouTube. E eu comecei a assistir seus vídeos e fiquei muito fascinado e surpreso em saber que tem alguém falando lá em nome da floresta, vivendo na floresta e tá aí nas redes sociais. Esse sim é conteúdo de verdade, né? E conteúdo raiz, né, da nossa origem. Então, muito obrigado por ter vindo. Acho que fico realizando um sonho de poder conversar. Eu que agradeço, aliás, o Richard, a gente já se conhece há um bom tempo por aí. E o Leandro, que acompanha também. Você tem um canal, uau, incrível. Instituto Onça Pintada. Aliás, meus parabéns por esse trabalho. Obrigado. Você é um único cara que faz aqui no Brasil, sabe? Só faz esses animais aí. Meus parabéns. E o Richard, caramba! O Richard, esse cara monstro aqui que pega no animal e vai indo. Muitas vezes mais corajoso do que o índio que mora na aldeia. Às vezes, olha esse homem branco. Como é que é? Onde ele aprendeu a fazer isso? Dominar esses animais? Como é que é isso, sabe? Esse cara tem... Se ele ir pro Xingu, eu já convidei ele várias vezes. Eu tenho certeza que ele vai ser muito bem recebido. Você também. Se vocês for pro Xingu, vocês vão ser muito bem recebidos. E lidar com os animais silvestres lá. Porque lá o negócio é pesado. Não é esse bicho de zoológico, não. E lá vocês vão se deparar com o animal real. Que tá ali, entendeu? Animal que não tem muito contato com o ser humano. Aliás, essa é uma curiosidade minha, né? Vamos começar já desse jeito, né? Bora. A gente tem uma percepção, né, do indígena, né? E eu acho, às vezes eu fico um pouco frustrado com as pessoas que têm aquele ideal indígena, né? Ver aquele, por exemplo, o indígena nobre selvagem, é meio que um aquário, sabe? Você quer ter aquele que eu gostaria de ter, saber que aquele indígena tá lá, eles estão lá nus na floresta, eles estão puros ainda e tudo, enfim. E a maioria das pessoas tem esse, né? A relação de vocês, por exemplo, com os animais, ela é uma relação diferente do que nós temos aqui. A gente olha para uma onça pintada, para um queixada, para um macaco de uma forma diferente do que vocês olham, né? Como é essa relação na aldeia com os animais? Então, existem animais, assim, a gente sempre fala o grande espírito, o criador. Todo indígena é crente nisso daí, a espiritualidade, tem tudo a ver com o animal e tudo mais. Que nem, existem animais que a gente possa comer, se alimentar. Existem outros animais que não podemos. O reimoso, é isso que fala? Exato, porque assim, o macaco, por exemplo. O macaco foi autorizado pelo grande espírito, o criador, que acreditamos, para a gente se alimentar. Paca, mutum e outros animais. E quanto animais se comem? Eu vou te dar um exemplo aqui. Anta. Anta a gente não pode comer, até porque não temos autorização do grande espírito para a gente poder se alimentar. É mesmo? É o maior mamífero terrestre brasileiro. Exatamente, mas a gente não pode comer. Mas isso é uma coisa, quando você fala gente, é só a sua etnia... A minha etnia e os povos que falam a língua caribe. As pessoas que falam a língua caribe, o nafuá, coicuro,
essas tribos, mais ou menos, têm a mesma cultura. É uma linhagem do clã Caribe. Entendi. Pode ter um pouco de diferença, um sotaque diferente, mas a cultura é a mesma. Entendi. A espiritualidade e a religiosidade é a mesma. A língua A agrupa língua, isso? Exatamente. Tá. E quanto a essa coisa de a gente lidar com o animal, tem animal que a gente não toca de jeito nenhum, porque não é nos permitido. E tem animais que a gente se alimenta e não desperdiçamos. Essa coisa de a gente matar muito animal e jogar fora, isso a gente não faz. Se a gente for matar algum animal, tem que pedir para o espírito desse animal e dizer assim, olha, estou te matando, mas se for para a minha alimentação, isso, aquilo. A gente justifica. Não é simplesmente você sair matando todos os animais e deixar por aí. Isso seria um grande desrespeito à natureza se a gente fizesse isso. Como eu já vi outras pessoas que não é indígena matar animal por matar. Sabe? A gente não faz isso. Não mata por esporte, você mata para se alimentar. Para se alimentar é uma necessidade. Então, a nossa relação com o animal tem tudo essa coisa de espiritualidade, harmonia com a natureza, essa coisa de... Um animal a gente acredita que é um espírito que está ali como nós. Que nem você é um ser humano, você carrega um espírito. Um animal também carrega um espírito. Só que nessa terra aqui, neste planeta, o animal está só naquele corpo porque o grande espírito mandou estar naquele corpo, daquela forma. Na verdade, ela te entende também, assim como qualquer outro ser humano entende o outro. Só está naquele corpo, é uma vestimenta, é uma roupa. Entendeu? Só está aqui de passagem para cumprir a sua missão e vai voltar para algum lugar espiritual assim que partir daqui da Terra. Ou seja, a nossa relação com o animal tem muita essa coisa disso. Então, não podemos maltratar um animal. Claro que sempre vai ter algum indígena que não é tão... não tem muita espiritualidade, ele vai maltratar e tudo mais. Isso em todas as culturas. Isso em todas as culturas. Sempre vai ter alguém fazendo isso. Mas a maioria o respeita. A natureza, respeita os animais. E, claro, cobra, por exemplo. A minha prima foi picada ontem por uma cobra venenosa. Eu mostrei a foto para vocês. Qual nome? É uma jararaca. Jararaca. Por que ela matou a cobra? Porque a cobra... Ofendeu ela. Exatamente. E ela tinha esse direito de matar. É assim. Se você maltrata um animal, que nem esse animal atacou ela. E, para se defender, ela matou o animal de volta. E ela está maltratando o animal por maltratar? Não. Isso é uma coisa da natureza. Ela tinha esse direito porque a cobra atacou ela. É defesa que a gente fala. Para se defender, ela tinha que matar o animal de volta. Eu queria te fazer uma pergunta que eu estou guardando, especial para você, mas antes de mais nada, o seu nome tem algum significado? Sim, meu nome tem um significado. Sani, na verdade, era nome da minha avó. Sani era nome da mãe do meu pai. Aí, o meu pai passou esse nome para mim. Sani quer dizer parecer com alguém ou parecer com algo. Na verdade, Sani é uma palavra. A palavra que virou um nome. Todos nós somos um pouco Sani, então, né? Parecer com algo ou parecer com alguém. Então, meu nome é isso. Calapalo, o sobrenome, é nome do meu povo. Entendi. É da minha nação, né? Da minha etnia. Vai a pergunta que eu estava guardando para você. Qual que é a relação de vocês com a onça pintada? A onça pintada, olha só, vou te contar uma coisa. A onça pintada é um dos animais que a gente considera como um rei. Tipo, é um dos animais mais prestigiados da minha nação. Porque assim, a onça, só para você ter uma ideia, segundo a nossa crença, somos uma mistura de madeira, árvore e a onça. Então, o grande pai de todo é uma mistura de onça e com a árvore. É uma madeira especial. Ou seja, o ser humano nasceu dessa mistura, segundo a nossa crença. Então, para nós, a onça é um bicho muito raro e tem tudo essa questão de espiritualidade toda. Então, a gente, entendeu? Tem esse carinho pela onça. Mas, ao mesmo tempo, é claro que a gente teme porque é um bicho muito feroz. Ou seja, se vocês encontrassem uma onça, qual que é a reação hoje de qualquer um do seu povo? Sim. Se a onça estiver brava que o fome, ela vai querer atacar o índio. Ela ataca? Ataca. Principalmente Vocês já tiveram algum caso? Você sabe de alguém já foi atacado? Sim, já foi.
O meu avô foi atacado. Pai do meu pai foi atacado por uma onça. Ele estava caçando no mato, caçando um macaco, e a onça estava lá em cima. E a onça veio, deu bote no pescoço dele. E ele chegou muito fraquinho e depois de alguns dias morreu dentro de casa. A onça já foi atacada. Quer dizer, a onça atacou ele. 2 anos Onça atrás, alguém da região do Xingu, eu não vou lembrar qual etnia que era, né? Eu sei que vocês são... tem várias etnias lá no Xingu, né? Sim. E alguém me ligou através de uma ONG, falou, olha, tem uma onça que matou um indígena aqui e nós queríamos que o Instituto Onça Pintada fosse lá retirar esse animal, porque e tal. E aí... Na época, falou, olha, tem que ter autorização do ICMBio, enfim, e contactaram o pessoal do ICMBio, e nesse meio termo matou uma segunda pessoa, matou uma mulher também. Sim. E Waurá, foram... Hã? Waurá. Etnia Waurá. Você sabe desse Sim, caso? Conheço a família. E aí me impressionou uma coisa, porque... Aí eu sei que o pessoal do ICMBio assumiu o caso, foram lá, colocaram umas câmeras, armadilhas fotográficas, o animal passou, até eu vi as fotos, na época era um macho que estava meio estrupiado, meio machucado, eu falei, olha, desse esse animal, porque um lugar onde matou, era relativamente perto. Sim. E uma coisa que me surpreendeu, aí eu conversei com esse indígena via rádio, né? Porque ele falava no rádio, falava com a pessoa que falava comigo no telefone. E eu fiquei pensando assim, por que eles não matam, né? E aí, depois que esses colegas foram lá, eles me falaram não, porque esse pessoal é mais pescador. Esses caras não são tão caçadores. Tem isso? Tem lugares que é mais pescador do que caçador? Assim, o indígena, por mais que ele more na selva, assim como existe profissões aqui na cidade, o biólogo, o médico, não sei lá o quê, várias profissões. Dentro da cultura indígena, na selva, também existe profissões. Não é que, né? Às vezes as pessoas ficam me perguntando, você conhece a EFA para isso, aquilo? Olha, se eu estudasse o curanderíssimo, com certeza eu ia conhecer. Cada indígena escolhe o que vai ser. Entendi. Eu vou ser agricultor, eu quero saber plantar isso, aquilo. Eu quero ser isso, aquilo. É a mesma coisa. Tem muitas profissões conforme a cultura. Como os carajás são altamente pescadores. Exatamente. Né? Que nem o pescador. Ele sabe pescar, pegar um peixe e tudo. Mas ele não sabe caçar um bicho como Faz onça. sentido. Não sabe. Agora, o teu criador com vocês não foi muito generoso, porque ele tirou de você a oportunidade, né, da maior biomassa, né, que nós temos, que é a anta, né, cara? Quer dizer, tirou de vocês a caça que é a primeira que eu imaginaria que o indígena se alimenta. A caça, porque uma anta, porque uma anta tem 200 quilos de carne, gigante, cara. O macaco tem o quê? Isso é surpresa. Assim, eu também fico surpreso com isso. E é a primeira vez que eu ouço falar isso, né? Que nem tatu a gente come, nem jacaré a gente come. Mas tatu faz bem. Tatu tem vários... Mas eu vi, a primeira vez que eu vi... eu vou muito em etnias, visito muito, né? Como você sabe. E eu vi a primeira vez, isso em 2005, eu vi acho que lá nos Axanincas, a primeira vez um macaco na grelha, moqueado, né? Que eles chamam moqueado, né? É uma coisa impactante. Faz uma pessoa, né? Porque é muito similar a nossa, ele é um primata, né, cara? E é uma coisa um pouco chocante. É diferente de comer um peixe, diferente de... Mas nós aqui, brancos, não posso dizer que são brancos, porque nós não somos todos brancos, mas assim, nós civilizados... Cagaia, a gente chama de cagaia. Cagaia. Nós pessoas aqui... que não é indígena. Cagaia. Esses palhaços do lado de cá. Nós temos uma série de bloqueios com relação, então, à questão de alimentação, né? Então, por exemplo, a gente come uma vaca, né? Come um pedaço de vaca. Mas a gente não vê a vaca inteira em cima da mesa, né? Então a gente é um pedaço. Quando chega na aldeia a caça, eu já vi isso acontecer, é o bicho que tá ali. Você tá vendo o bicho ali. É normal. Né? Você não tá vendo aqui, a gente não vê a vaca. O cara desce no mercado hoje aqui, ele compra. Já tá tudo morto. Já tá tudo... Não, e pedaços. Ele não reconhece aquilo como um animal mais. É assim, a anatomia do animal. É um que pedaço. nem, às vezes, uma vez eu postei uma foto, a gente assando tartaruga. Nossa, é um alimento muito... Você gosta? Adoro tartaruga. Adoro. A minha mulher também. Tartaruga. Ela é amazonense, adora. Aí, postei a foto assando tartaruga. E muita gente veio denunciar. Nossa, você está maltratando, não sei lá o quê. Comentário. Não durou nem 30 minutos o Instagram, já apagou a foto, tanto que as pessoas denunciaram. Isso me fez refletir. Como assim?
vocês comem porco, comem vaca, comem boi, tudo isto. Desmata para criar todos esses bichos. E agora eu não posso comer minha tartaruga. Isso não é... Um contrassenso para não dizer uma hipocrisia. Exatamente. Bem-vindo ao século XXI. Eu fiquei chocada. Como é que a minha alimentação é considerada dano ao meio ambiente, enquanto vocês que comem vaca, comem porco, não é? Qual a diferença? Qual a diferença? Então, a diferença é que eles não matam, já compra tudo morto. Exato. E pedaços. Eu acho que o grande problema, assim, eu sou biólogo de formação e trabalho na linha da biologia da conservação a vida inteira, né? E eu sempre falo para as pessoas que o grande desafio da conservação é justamente lidar com pessoas e agora com as redes sociais, com os grupos, as tribos urbanas das redes sociais, que são muito pequenas, mas criam um barulho tão grande que ela acaba abafando e afogando aqueles outros que não tem tanto tempo para fazer aquele barulho. E uma das grandes coisas que eu tenho, e eu sinto muito esse conflito de realismo com os novos alunos que nos procuram para fazer estágio. Então, quando eles chegam com uma ideologia, com uma bandeira de defesa de coisas que eles não têm ideia do que eles estão falando. E uma vai essa. Então, imagina, você está lá com a sua floresta, você está comendo tartaruga e macaco, tudo, mas ele fala, ó, adoro você, porque você é lindo, mas desde que você não coma. Mas então, eles não podem... É o que eu falo para o seguinte, então qual que seria... O que você está querendo para aquele ribeirinho que está no meio da Amazônia ou para aquele indígena? Que ele desmate, coloque pasto, como vaca e porco como você? E aquela floresta vai embora? O que você está querendo? E aí as pessoas ficam confusas, que elas não têm essa resposta, porque ela não é questionada. Esses grupos que têm ideologia como carro-chefe, eles não refletem sobre o que estão fazendo. Por quê? Porque eles não têm vivência. Então, basta você colocar o cara lá no meio do mato, lá, um mês, para ver se ele não aprende a comer de perereca o urubu voando. Ele vai comer, o senhor vai morrer. Eu não vou citar o nome aqui. Uma vez, um colega nosso, ele era muito defensor da natureza. Eu vou fazer isso na aldeia, não vou passar fome. É muito fácil viver na aldeia e tudo isso. Comunista. Aí ele foi lá. Isso aconteceu, né? Aí foi lá. Eu vou ficar eu vou ficar pra sempre no Xingu, eu não vou sentir a saudade da cidade, tudo. Ok, tudo bem, vai lá. Aí ele foi trabalhar como professor. Aí ele viu, passou um mês, ok, ainda. Passou 2 meses. Começou a desidratar. Porque ele como homem, que é homem, ele que tinha que caçar, ele que tinha que pescar, ele que tinha que produzir a própria alimentação. E não aconteceu nada disso. Ele queria que outras pessoas servissem ele. Na aldeia não existe isso. Se você é homem, você que tem que se cuidar. Se você é mulher, até que vai os guerreiros vão lá e faz servir a mulher e tudo é um pouco diferente. Mas o homem, já que é o caçador, é o pescador e tudo, o macho, aí você tem que se virar. Aí o que aconteceu? O cara passou fome e daqui ele disse que ia ficar 1 ano e tudo. Aí 3 meses o cara já estava fininho desse tamanho. Foi embora. Ele já estava pedindo socorro. Pediu socorro para minha família. Tem que ir embora porque não estou aguentando mais. Aí minha mãe falou assim, olha, essa é a nossa realidade. É muito fácil você ficar romantizando a vida na tribo em São Paulo. O cara mora em São Paulo. É muito fácil. Enquanto você está aqui, não sabe nem caçar, não sabe nem pescar, não sabe nem produzir nenhuma alimentação. Então, aqui você será inútil. Então, a melhor coisa, vai para a cidade, vai dar aula. Mas essa questão da democracia... Aqui você não sabe nem sobre isso. Eu já estava quase morrendo. Estou magrinho, ficou dizendo, nossa, coitado. Existe uma questão democrática que eu aprendi quando eu comecei realmente a visitar. Eu volto aos idos de 2004, 2005, 2005, quando eu realmente comecei a frequentar tribos, assim, ou aldeias afastadas, né? Não é aquela que está mais próxima. A minha aldeia é bem afastada. Bem mesmo. Afastada. Apesar que eu acho que, eu gostaria depois que a gente conversasse um pouco, que eu acho que índio é índio em qualquer lugar. A tua cultura, se você fala a tua língua, você mantém os costumes ainda. Você pode viver aqui em Imbu, das artes, sim. Mas você ainda é indígena calapalo. Pois não muda. Mas eu levei comida para gravar sobre o Rio Gregório. Fui lá no Zé Manoá. Você tá rindo já, né? Eu levei comida para gravar 15 dias na aldeia. E eu sou gordinho e levo muita comida. E minha equipe é de gordinhos. Então eu levei muita comida para lá.
para passar 30 dias sossegado. No quarto dia, Cesário, lembrando, Cesário e Awanawá, que vocês usam o sobrenome da, né? Virou para mim e falou, Richard. Ele falou, não, deixa que a gente cozinha, tal, para vocês, não tem problema. Aí eu falei, uma coisa a menos para se preocupar. No quarto dia, ele me chamou, ele falou, Richard, a comida acabou. Eu falei, Cesário, quarto dia. Eu falei, impossível. Não é possível. Eu falei, Cesário, não é possível. Tem algum problema. O Negão, você conhece o Negão, tá? Conheço o Negão. Negão é um cara de 140 quilos. Emagreceu nessa viagem só desses 13 quilos. Por quê? Caramba. Porque acabou a comida. Aí ele virou pra mim e falou, não se preocupa. Agora vocês comem a nossa comida. Aí eu entendi o que aconteceu. Eu comecei a olhar nas casas e comecei a ver o espaguete Barilla. Comecei a ver coisa para tomate do elefantinho. Eu falei, a minha comida foi para alimentar o dia inteira. E que você não deixou bem claro isso. Que democracia maravilhosa. Mas eu acho isso maravilhoso. E eu acho, na cabeça, a gente tem que entender que a cabeça dele de retribuir. Agora você vai comer a nossa comida. Agora você vai comer com a nossa comida. Exatamente. Isso, mas assim, eu hoje o que eu faço? Eu levo umas caixas daquelas Pelican, meto um cadeado e foda-se. Mas, por quê? Porque a gente não tá acostumado com a comida de vocês. O Negão passa mal. Vocês comem. Tinha lá paca no leite. Não tem vaca. Que leite era aquele? Eu te pergunto. Meu Deus do céu. Então, assim... Leite de vários outros animais. Sei lá o que faz. Enfim. Mas essa questão democrática, né? E a gente conversou um pouco antes vindo no carro... Que às vezes essa democracia, vamos dizer, do tudo é nosso, e você falou agora, o comunismo, você acabou de falar. Até meio estranho sair isso da boca de um indígena, tá? Mas o comunismo, não sei o quê. O comunismo tenta nivelar todos, né? Dar condição e nivelar todos. Por baixo, na minha opinião, mas enfim, nivelar todos. Maravilha. Como funciona isso? Por exemplo, você na aldeia, tá? Você tem atividades de roça? Sim. É um dos principais trabalhos que a gente faz é trabalho na roça. Plantação, cuidar da plantação, pescar. Porque se você não pescar... Para sua família. Para a sua família. Se vier com bastante quantidade, a gente compartilha com outras pessoas. Se vier bastante. Mas o que acontece? E existem aldeias vizinhas... que eles têm que alimentar todo mundo. O que você conseguir caçar, o que você conseguir pegar, você tem que dar para todo mundo. Porque assim, dentro das aldeias, que nem a minha família, vamos dizer assim, a minha família fundou aquela aldeia, essa aldeia qual estamos no momento. E a gente que faz a política dentro da aldeia. Meu irmão é cacique. Também eu faço parte da equipe lideranças, faço liderança da minha aldeia. Eu também estou nesse grupo. Ok. A gente faz essa política dentro da nossa aldeia e vai ser assim. A comida vai ser dividida desse jeito. E está funcionando. Cada família busca a tua comida. E todos ajudam. Cada família. E se vier bastante, você compartilha com outras pessoas. Ok? Mas se vier pouco, não tem como. É pouco. Tá funcionando tranquilo. Na verdade, isso daí já faz parte da cultura também. É incentivada pela cultura. Só que o que acontece? Sempre vai ter algum vagabundinho aí querendo, sabe, só comer e não ajudar em nada. Tem isso também na aldeia. Em qualquer sociedade. Em qualquer lugar. É homem. Em qualquer lugar. Sempre vai ter alguém só querendo os fruídos e esforços dos outros. Sempre vai. Esse tem que chamar atenção. Assim, cada aldeia tem a sua política. A minha aldeia tem a sua política. E a gente faz essa política dentro da nossa aldeia. Então, a gente vê o que funciona, o que não funciona. O que não funciona, a gente tira, descarta. O que funcionar, ok, a gente deixa como está. É assim, o comunismo é aquela coisa... A gente já tivemos a experiência de várias situações de comunismo, tipo a gente fazer coisas, produzir coisas e outras pessoas se querer usufruir daquilo lá. Mesmo sem ajudar, sem nada, nunca ter contribuído com aquele projeto, com aquela plantação. Já tivemos o episódio assim, que a gente produziu algo e depois outras pessoas querem se aproveitar daquilo. Não, esse tipo de coisa a minha família, a minha aldeia não permite. Cada um tem que contribuir para poder obter algo, entendeu? Se eu planto, se eu ajudo aquela família, então eu também vou ter. É assim, uma mão lava a outra, como vocês disseram aqui.
Entendeu? A gente mais... quer dizer, a minha família é mais se desalinhar de política. Para você obter, você vai ter que ajudar. Não simplesmente outras pessoas te servir, mesmo você não fazendo porra nenhuma, entendeu? Isso não. Então, a gente falou bastante de comida. Podemos falar um pouco de áreas indígenas. Eu acho interessante a gente conversar. O uso da área. A gente... o que você acha? Eu ainda não matei minha curiosidade da relação de vocês com as espécies, principalmente a onça pintada. Você já viu a onça pintada na vida? Já vi. Você já viu? Eu já vi pessoalmente. Algumas vezes. E você já matou onça pintada alguma vez? Não, nunca matei, mas meu tio já matou. Esse dente no seu colar aí significa da onde veio? Conta essa história. A onça, como eu estava dizendo agora há pouco, é um bicho que carrega toda essa história de pai, criação, tudo isso daí. Ok. Uma vez meu tio e minha mãe estavam passeando. Aí se depararam com uma onça em cima da árvore. Ela adora ficar em cima da árvore. Uhum. Aí a onça já estava pronto para dar o bote. Porque a onça é assim. Você está passando embaixo, a onça está lá em cima. Sabe muito bem isso. E já estava pronta. E sorte do meu tio que ele estava com arma de fogo. Se tivesse com flecha, não sei se ele alcançaria. E a onça já estava pronta para dar o bote. Ele olha, você olha a onça e ele pega essa arma e mata a onça. Sorte também. Tem pouca arma de fogo. A maioria são arco e flecha. A maioria arco e flecha. A sorte dele que tinha a arma de fogo. E matou a onça, porque a onça já estava pronto. Ele ataca assim, né? Por trás. Tá lá em cima. Aí daí ganhei esse dente aqui. Dessa onça. Tiraram o couro? Tudo. E vocês comem a onça? Não, a onça a gente não come, não. A gente enterra. Porque não pode. Não pode. Não é permitido. Tem que respeitar toda a história. Aí a gente tirou os dentes, as garras, todos os dentes. Aí esses dentes a gente usa como colar. E as garras, os líderes da aldeia usa. A garra de onça quer dizer a autoridade, quer dizer liderança, quer dizer cacique, chefe, tem toda uma história por trás. A onça, não é qualquer pessoa que pode usar qualquer coisa de onça. Só as pessoas que têm essa linhagem de liderança, essa coisa de cacique, tudo isso daí pode usar a onça. Porque representam algo muito maior. Que a onça representa o cacique dos animais pra gente. Já que é o cacique dos animais, então a pessoa que tem que usar tem que vir de uma linhagem de responsabilidades. Eu acho muito interessante essa relação nossa histórica eu falo das culturas ancestrais, dos incas, dos maias, dos astecas, que já tinha uma onça ali sendo endeusada dentro da sua mitologia, dentro da sua iconografia. Mesmo tendo ela como um símbolo, eles abatiam. Então a nossa relação é uma relação nervosa, tensa. Tipo, eu te respeito, mas eu sei que você pode me matar. Então, se você, não é porque eu te respeito, eu vou deixar você me matar e me comer. Então você pode olhar, mesmo os Olmecs lá, que são os indígenos também, umas tribos que usam muito, tem muito rituais com as onças, dão muito valor na espécie. A gente tira o couro, tudo isso daí. Eles usam, né? Eu acho que não são os guatós, são tem uma etnia que usa, que fazem Mas, enfim, todos eles ainda acabam abatendo. Isso que às vezes a sociedade moderna ou a cultura moderna aqui urbana não entende. A nossa relação... A gente vive em apartamentos, exatamente. Né? A nossa relação é uma relação de respeito, mas é uma relação nervosa onde a linha no confronto é quem vive bem vai viver quem for melhor. E a gente somos os melhores, até por isso que nós evoluímos, nós dominamos hoje a natureza, de certa forma, porque nós desenvolvemos isso. Mas é uma relação nervosa que eu falo. A gente, por mais que respeite, a gente sabe que é um bicho que pode nos matar. Pode. Então eu tenho que matar ele antes de me matar. Exatamente. Ou você, ou eu. É assim. E aí, quando ele tá tem que morto, fazer uma decisão muito rápida. as partes fazem parte dos rituais, não é qualquer um pode usar, tem um respeito ainda. E é menor das ameaças, na minha opinião, dentro mas a relação conceito. é menor. A menor das bem ameaças pouco, é na onça verdade. pintada. Você tem serpentes.
Tem serpente? Você tem serpentes que convivem. E assim, fica difícil, né? Quem vem de fora e quem vive no apartamento fica julgando, dizendo... Eu penso assim, eu tenho aquela imagem daquele bacuri, daquele índio sentado ali no meio da aldeia e uma jararaca passando ali. Uma pico-de-jaca, entendeu? Então, assim, é difícil essa relação. O que é que você vai dizer, né, sobre isso? Mas você sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas, hoje aqui no nosso ambiente mais urbano, rural, moderno, quando uma pessoa mata uma onça pintada, porque está comendo gado, tudo, e aí as pessoas geralmente falam isso muito para mim, olha para aquele bicho lindo e falam assim, como você tem coragem de matar e tal. E eu sempre tenho na cabeça como resposta, eu penso, bem, não é questão de coragem, depende do contexto que você está. No caso, o homem moderno aqui, se ele está num animal que está ameaçando a subsistência dele ou o meio econômico dele, ele pensa em matar como você mata rato no seu apartamento urbano. Exatamente. Ele mira uma praga. A gente mata bichos todo dia. Mata todo dia. E se você está num ambiente, vamos dizer, numa tribo lá no meio da mata, que não é uma competição por economia, mas ele te ameaça, você também vai matar ele. Com certeza. Mas nem por isso você não o admira ou não respeita. Exatamente. Então, essa é a nossa relação na qual a gente evoluiu com ela. A nossa relação com os bichos é essa. Como você falou, né? O animal, eu peço licença para bater. Eu sei que ele tem um espírito dele, mas ele é para minha alimentação. Eu não estou matando ele por prazer, sem valor. Né? Eu dou valor àquilo. E isso a gente tem dificuldade hoje de explicar para essas novas gerações. Eu sinto essa dificuldade. Eu acho que os indígenas, pessoas como você, lideranças como você que têm acesso às redes sociais, acabam sem querer tendo esse papel e deveria, o incentivo a explorar mais isso, a começar a contar mais o que é esse mundo real que o urbano fantasia, mas ele não tem ideia. Ela faz isso. Mas eu queria soltar pessoas assim que têm esse tipo de pensamento. Numa selva, como do Xingu, uma selva xinguana, se deparar com a onça, o que ela vai querer? A primeira coisa é matar. Ou você vive e a onça vive. Você tem uma escolha para você. Exatamente. Ou você ou ela. É assim. É rápido. Se você demorar demais, ele já vira comida. E se você olhar quando a ameaça é real, né? A ameaça é real. Olhar em todas as culturas, todos os grandes felinos. Se você, ok, deixa aí. A gente, que eu acho que assim, a gente fantasia o agente moderno, né? E vamos dizer, 85% da população brasileira hoje é urbana, tá? Então essa massa pensante que está gerando essa informação, às vezes com um pouco romantizada ou fantasiada, ela é a maioria. Ela gera muita informação que não é mais realidade. E se você for olhar historicamente, o homem jamais conviveu com os grandes felinos lado a lado. Isso é uma fantasia moderna, porque hoje você vê uma pessoa criando um tigre, um leão andando do lado e fala assim, nossa, daria pra gente ser assim. Não, a gente não deveria evoluir se a gente não tivesse aprendido a matar esse bicho. É com uma lança ou com uma flecha. Exatamente. Então, eu acho que quando a gente exclui isso do contexto, a gente está negando a nossa história, o nosso esforço que a gente teve lá como caçador, né, a gente jogou isso fora e a gente não pode jogar isso fora. E outra coisa, grandes guerreiros, hoje em dia a gente não faz mais isso, no Xingu, grandes guerreiros se criava onça, sabia? Filhote de onça. É exatamente para simbolizar a força dele. Entendeu? Porque a onça simboliza tudo isso. Aí, você é um grande guerreiro aí, então. Pois os guerreiros. Você é um grande guerreiro. Os guerreiros, então, uma vez eu fui... A primeira onça que o Instituto Onça Pintada recebeu, ela veio de uma aldeia lá da Ilha do Bananal. E eu estava no Rio Araguaia, trabalhando, e aí uma pessoa do Ibama falou assim, olha, tem uma aldeia, tem uma onça lá, estão criando uma onça lá, e pediram... Aí falou, eu quero lá coletar sangue dela para ver a genética e tal. Ok. Aí quando chegou na aldeia, eu tenho essas imagens, né? Foram primeiras... Eu sempre gravava, filmava tudo, e eu fiquei impressionado, porque era uma onça já de quase um ano, uns 8 meses mais ou menos, correndo na aldeia, um monte de índiozinho. Eu falei, caramba, essa onça vai matar um índio desse. E aí correndo lá e brigando com o cachorro, rolando com o cachorro, e eu falei, gente, eu tava com os veterinários, eu falei assim, vamos anestesiar ela e vamos levar. Aí veio um cacique, conversou com o cara do Ibama e falou, esses caras que vão, porque a gente ia sedar ela para tirar sangue. Eu falei assim, já que eles vão pegar ela, fala para eles levarem ela, porque a gente está com medo de ter um acidente. E aí eu vi pro cara do Ibama, posso levar? Eu falei, não, pode, eu autorizo. Enfim, essa onça foi tirada, foi a primeira onça que chegou no Instituto Onça Pintada, a Gaia, e ela veio de uma aldeia. E eu percebi isso. O que a gente percebe? Que a onça, como tigre, as pessoas criam até uma certa idade, onde ele está naquela idade de convivência, e depois, quando ele começa
atestar a força e falar assim, ele pode pegar um estranho e matar, as pessoas, a gente se livra dele, né? Então, essa convivência, ela tem um tempo, né? Que eu acho que é aquele tempo que você está ali curtindo, admirando, e até o momento que você fala, esse bicho pode me matar ou matar um filho. Exatamente. E aí sai. E essa primeira onça do Instituto começou isso, foi numa aldeia indígena, e eu sei que de tempo em tempo isso acontece. Agora mesmo, essa semana, tem 10 dias atrás, foi pega uma outra na Ilha do Bananal, está lá no Tocantins, um filhotinho também, de um indígena criando, postou no Instagram, ele com os filhotinhos. E eu sei que isso é uma prática comum, mas ela dura até o dia que a gente sente que aquilo não vai ser muito agradável com o resto da vida. Começa a apresentar uns riscos para a comunidade local. E a partir principalmente quando a onça começa a crescer, chega na fase adulta, já fica meio perigoso. Porque ameaça as crianças, principalmente, aí começa a procurar pessoas como você para tirar da aldeia. Entendeu? Mas antes de a gente ter contato com o homem branco, que a gente fala, não tinha isso. E muitas das vezes se chegar para tirar a vida de alguém dentro de uma aldeia. Então, se eu te perguntar assim, na rasgada, na bucha, se você encontrasse uma onça pintada no meio do mato e ela te ameaçasse, você a mataria sem pensar duas vezes? Sim, se me apresentar o risco, né? Você não ia pensar duas vezes? Não. Por mais que você respeite, Por admire... mais que eu respeite, claro que eu vou prestar pela minha vida, né? Antes ela do que eu. Mas é que você... muito tempo atrás eu vi uma charge, nem sei se é cabível falar assim, um programa de adultos, sei lá se eu posso falar isso, mas eu vou falar depois qualquer coisa, alguém vai editar. Eu vi há tempos atrás, cara, acho que foi numa revista dessas, Playboy, alguma coisa, uma charge, eu colecionava essas charges que eram muito engraçadas. E tinha um cara numa árvore, lá em cima, ele olhando pra mulher dele lá embaixo. E tinha um urso ali, era uma charge assim, um urso ali, né? E ele gritou pra ela, amor, não se mexe, fica parada, deixa ele cheirar a sua xoxota, ele vai achar que você tá morta. Eu lembro dessa... Então, assim, eu penso assim, pode não parecer muito cabido, mas assim, quando você play dead, né? Eu, quando fui pra Grandes Predadores, eu fui pro Alasca. Que merda. E lá você tem dois... Lá você tem dois... Desculpa, sim. Dois ursos. É só assim, quando começa a rir, você aí tem sai dois pouco ursos. de lágrima. Você tem o urso negro e você tem o urso marrom, né? O grizzly. Né? E o comportamento desses dois predadores é completamente diferente com relação ao ser humano. O urso negro é menor e o urso grizzly maior. Lá, a primeira coisa que nos fizeram a gente andava em regiões onde tinha muito urso, estavam gravando, voamos até a ilha de Kodiak, aquela coisa toda, os maiores, os grizzlies do mundo. Eles nos deram uns sprays de pimenta. Eita. Pra se defender, né? Eu nem sei se funciona ou não. Eu andava, graças a Deus, não funciona. Pra onça funciona. Tá. Eu andava com aquilo na cintura, sabendo, eu acho que se um grizzly viesse pra mim, com aquela boca babando, eu acho que eu ia me cagar inteiro, não ia fazer nada, mas enfim, andava, porque era uma norma dali. E tem um ditado americano que diz o seguinte: Brown bear play dead. Black bear, fight back. Que isso? Isso significa: urso marrom, finja-se de morto. Urso preto, lute pra sobreviver, enfim, lute de volta. Por quê? Porque o urso negro come o ser humano. E o urso marrom não. Ele te ataca quando ele tá com um filhote ou por disputa de alimento. Não, ao contrário. Não, urso marrom. O urso marrom te come, o negro não. Você pode entender de onça, mas de urso fala comigo. Não, pera, o urso marrom é maior. E daí? Maior, eu conheço. Eu nunca vi urso na minha vida. Eu conheço muito cara maior, cara. Como é que será urso? Deixa pra lá, não tem nada a ver. Tá bom. O urso maior, o urso marrom, por isso que é. O urso marrom, ele só te ataca se tá com o filhote no pé ou se tem uma disputa de alimento que ele acha que você tá. O urso preto não. O urso preto vem pra cima e ele vai te devorar. Então, não sabia disso. Black bear, fight back, brigue de volta. Aquele acidente no Alasca que matou o cara comeu era um urso marrom, era o grizzly lá. Não tô dizendo que não tem urso, mas assim, de repente aquele urso tá de TPM, ou sei lá, é o indivíduo também, não tem as tuas onças lá que tem um indivíduo que é. Mas eu tô dizendo assim, quando a gente está exposto numa situação como essa, e você tá, e acontece, eu sempre, com onça pintada, por exemplo, a pessoa fala assim, a única que você não deve fazer, a onça pintada, ela sobe em árvore melhor que você, ela nada melhor que você, ela corre mais do que você. O que você não deve fazer é dar a ela a oportunidade daquilo que ela espera que você faça, que é o quê? Sim. Correr. Isso é.
Correu, fudeu. Ela vai... Não é, você é um Vai cara atrás. experiente. Sim, mas ó, ela tem experiência de vivência lá no ambiente. A minha experiência de vivência tão controlada, né? Eu acho que eu tenho medo. Nossa, assim, grandes guerreiros falam isso. Se ela estiver com fome, ela vai querer te atacar. Mas fique parado, olha bem nos olhos. Fique parado. Se ela correr de você, ok, não tá com fome, te deixou. E a maioria vai aí embora. aí você pode andar tranquilamente. Mas não corre. Se você correr, é coisa que ela mais sabe fazer, Então, correr e vai te atacar mesmo. quando a gente mora no ambiente rural, quer dizer, que quando você está na cidade, a mãe fala, menino, não sai na rua que o homem do saco te pega, ou você morre atropelado. Se você está no ambiente rural, fala, cuidado que com cobra, com tudo. Na aldeia indígena, o que vocês aprendem de pequeno que é perigoso? Tipo, não vai lá porque lá tem o quê? É, boa pergunta. Então, na aldeia, quando a gente é criança ainda, né, os nossos pais sempre ensinam a gente a se defender de todo tipo de animal. Não é só onça. Tem cobra, tem a Abelha. abelha, leva picada o tempo todo, não tem como, você tem que se acostumar. Tem o porco cateto, que a gente fala gigante. E tem sucuris, essas cobras gigantes, inclusive tá dando muito agora, tá amedrontando todo mundo. Porque época de cheia, estão andando muito sucuri. A raia. A raia Muito. e outro, tudo esses animais. Até o peixe mandi, que adora furar o pé. Mas já sucuri, você não... Tem alguém que já foi... Sim, já. Atacado Sério? por sucuri? Por sucuri? Meu por pai sucuri? mesmo foi atacado por sucuri. Teve alguém que já foi comido por sucuri? Teve. Já tem muitas histórias. Vocês de- comem sucuri? Não, a gente não come, não. Também não. A gente também respeita. É um animal que a gente respeita muito espiritualmente. Mas isso é calapalo, isso é Caribe. Isso Caribe. é porque é Caribe tronco linguístico. Sim, tronco linguístico. Mas se você não sai come- desse tronco, você não tem come. vizinhos seus lá que não são Caribe, que são, sei lá, Tupinambá. Eles não comem. Também não comem? Não, os índios do Alto Xingu não tem nenhum vestígio de que alguém comeu. Não, a gente não come É sucuri. o sucuri. Sucuri, não. nem anta também. Tá. Anta, Alguns- outras tribos se comem. Tá. Outras tribos vizinhas, mas a nossa etnia, Não linhagem come de serpente. Tronco linguístico não come nenhum serpente. E o que eu tava falando, o sucuri. Sucuri já atacou algumas pessoas, crianças, pessoas adultas, porque tem muito. E Mas quando... sucuri ela mata assim, sabe? Sucuri enorme desse tamanho. Te pega, enrola, quebra todos os seus ossos, depois te engole. E assim, Mas comem gente lá? engole. Sucuri engole. Sucuri desse tamanho engole pessoas. Mas você tem casos lá de... Desculpa, não é uma Sim, curiosidade tem muito... casos, tem. E eu não te Tem perguntei... pessoas que ele já matou e tudo. Você não é mesmo... sucurizinho pequeno, não, é desse tamanho. Você mesmo caça ou já caçou? O sucuri? Não, qualquer animal. Então, desde criança, meu pai me treinou para ser uma das caçadoras, já que ele só... Tem mulher caçadora? Tem, se ela quiser, ela pode se tornar, mas você não é obrigado, como os homens. Porque assim, somos os 6 irmãos, 2 homens, o resto é mulher, tudo mulher. Ok, eu sempre acompanhei meu pai desde criança, na pesca, ele é um bom caçador, meu pai. Ele, pensa num índio que é bom de arco e flecha. Olha assim Quero conhecer e seu ataca, pai. sabe? Peixe, tartaruga, tudo ele pega de longe. Um animal também, ele é muito bom de caça. Aí ele eu sempre acompanhei ele desde criança. Eu tinha 5, 6 anos, 7 anos de idade, sempre acompanhava. Aí ele ia caçar, ele ia pescar. Então eu sei todas as mães de pesca, caça, tudo isso, fazer uma armadilha, fazer arco e flecha, eu sei confeccionar, tudo isso daí. Você já viu como os caras pegam a tartaruga? Não. Tartaruga você pode pegar duas formas. Tartaruga da Amazônia, não sei, como eu vi, tá? Como eu vi. Os caras têm uma linha amarrada na flecha, fica longe pra cacete, fica ali nas canoas, aí a tartaruga boia. Quando a tartaruga boia lá na casa do cacete, ela faz assim, poc, no casco. Para, que Eu tenho isso? gravado. Eu tenho gravado. Ainda bem que eu tenho tudo gravado. Eu tenho gravado. Eu não sei como é lá no Xingu, mas lá no Rio Negro, onde eu vi comunidades que não são exatamente Índios. aldeias, né? São comunidades tradicionais. Eu vi caçar dessa maneira, cara. Você filmou 2 vezes isso, que isso pode ser uma sorte 1 em 1 milhão. Ele falou, vamos ver se eu acerto. Os caras Acertei. são bons demais, cara. Então, a forma de pegar tartaruga no Xingu é assim, ou com flecha, você flecha, pronto, a flecha vai boiando e você vai atrás. Eu achava que não entraria uma flecha num caso de tartaruga. Então a gente pega Você tem que atirar no lugar na carne, né? Pois é, a gente entra. atira em qualquer lugar. Aí, ou com anzol. Hoje em dia, graças à modernidade e tudo,
as pessoas pegam com anzol. Pesca é muito mais fácil, aliás. Eu chamo de quê? com flecha. Os pesquisadores pegam com anzol. A Não, mas gente tem um pega com chama anzol cambuim, também. o cambuí é um anzolzinho que fica uma boinha, ela puxa. Exatamente, esses são anzóis pequenos, não pode ser grande não. Sim. Ou você, se você estiver ou de barco ou de canoa andando, pescando, então se você se deparar com tartaruga, ou você pode pular para pegar. Esse é um pouco mais perigoso, porque ela pode te morder. Tudo isso daí. Você tem que ser bom de nado também. E um bicho que eu fico aterrorizado quando eu tô na beira do Araguaia, ou os meus em Roraima lá, que eu tinha muito, é o poraqui, peixe elétrico. Por aqui. Vocês não têm acidente com A gente isso? chama de adiamum. Adiamum. Tem acidente com ele de vez em quando? Sim, temos, infelizmente. Dá em todo lugar esse. Você já levou algum choque desse? Infelizmente, praticamente todos os índios do Xingu Você já levou? levaram. Quem nunca levou o choque. É um bicho muito assim, peixe. O meu povo come, os calapalos comem. Come? Nossa, a carne dela Comida eletrizante, né? Você Pois come, a gente come. Fica ligado. Os calapalos comem. Não estão comendo muito hoje em dia, mas já comeram muito. Muito. Assim, é difícil pegar, porque se você pega com faca, qualquer coisa desse tipo, vai te dar choque. Se você tomar banho entre as 6 ou 5 horas da tarde, você vai se deparar com ela na beira, que nem no nosso caso, na beira do rio Xingu. Então tem que tomar muito cuidado, olhar a movimentação do rio. Se a água estiver, sabe, fazendo saindo uma bolha e tudo, pode ter certeza que é a diamante. Pensa num ambiente então, onde você tem poraqui, você tem arraia, você tem serpente. É um ambiente completamente hostil. Não, você entra na água, né, você tem tudo isso. Você sai, você tem cobra, onça e... Mas quem já está na natureza há tanto tempo, vivendo numa aldeia, já se acostuma com tudo isso. Raramente vai acontecer algum tipo de acidente. Eu acho que é normal, entendeu? É fácil fazer analogia assim, com as pessoas que estão na cidade também, com os riscos da cidade. Você sai, você pode ser atropelado, levar uma bala perdida, ter um carro te atropelar, quer dizer... E cada um com seus... Eu vou trazer uma informação muito importante aqui, eu sei que muita gente não deve conhecer. A raia. Que nesses dias meu primo levou ferroada de raia desse tamanho. Raia. Na perna. Na perna. Melhor coisa para lidar com veneno de arraia: caju. Pé de caju. Cozinha e enfia teu pé lá. Em 30 minutos você já tá bom. Não precisa nem passar. Essas coisas são... Eu penso... Ele fez tudo quem que descobriu isso. Quem é o desgraçado? Porque assim... Caju. Melhor. Vocês tomam caissuma lá? Caissuma o que é isso? Na minha língua deve ter outro nome. O fermentado de mandioca. Cuico. 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 Então, cuico. A gente toma. Tá, ok. Se você é venenosa... venenosa. Quem foi o indígena que... Pensa o seguinte, vamos desenhar um negócio. Precisa ferver 7 dias. Certo? A gente só ferve um dia. Um dia só? Um dia, já dá pra... A mandioca braba? A mandioca braba. E você toma como ela? A gente prepara, tira todo o sumo, né? E faz uma fogueira e coloca numa panela e o veneno fica bem fraquinho e já pode tomar. Um dia só? Um dia só a gente faz isso. Quando a gente toma o tacacá, você não tem várias maneiras de preparar a mandioca. Você toma 7 dias. Senão, se você ferver menos que isso, ela se torna... O tacacá é feito vídeo 7 dias. Olha, e a gente prepara um dia só, já está pronto. E eu mesmo não sei preparar. Bom, isso é uma surpresa. Porque assim, o que eu sabia é o tacacá 7 dias. Para você tem que ferver... É muito consumido no Xingu. Agora não mais. Não mais? Mas a questão agora ferveu, tem uma tecnologia de ferver? Não, mas o que eu acho assim, incrível, assim, surreal, é assim, principalmente na parte da medicina, né, indígena, ou do mato mesmo, né, do ribeirinho, é quem descobriu. Os caras experimentaram tudo. Quem descobriu que o caju poderia ferver e colocar o pé lá e a raia cura. É um conhecimento que passou de geração em geração, pai para filha, avó assim, até nos dias de hoje. Mas a questão é quem foi o primeiro, que falou assim, eu acho que... É o grande espírito. Essa folhinha aqui... A gente acredita que foi o grande espírito que passou esse conhecimento todo para os índios.
Tem que ferver. Eu sabia que 7 dias ferver. Eu fiquei pensando assim, 7 dias tem que ferver. Aí ferveram um dia, o cara se lascou. 2, frescou. Quem foi no terceiro dia que falou assim, eu vou experimentar esse aqui? Ferveu 3? Eu vou experimentar. Até chegar no 7º dia. Mas enfim. se tudo que a gente consome, assim, de comida, na nossa cultura, tudo é ensinado, a gente acredita mas que é milenar a cultura deuses, de vocês. Os deuses que milenar. passaram esses conhecimentos pra gente. Se eles não passassem esse conhecimento, a gente não entenderia nada. Tudo é Sério, eu tenho uma eles, a gente acredita assim. Eu tenho uma pergunta, assim, da ordem, vamos dizer, dos tempos modernos. Hoje, quando eu olho as grandes reservas indígenas do Brasil, e olha que lá, acho que são quase 6% do Xingu país. tem em torno de uns 2 milhões de hectares. 2 milhões de hectares. Como que você, que nasceu lá, que lá é terra sua, enxerga o futuro dessas terras? Vocês pensam assim que a vida inteira vocês querem que aquilo ali continue daquele jeito, ou vocês pensam que vocês têm que desenvolver alguma coisa para poder melhorar? Ótima pergunta isso daí. Olha. Aí chegamos. Vamos sair vamos sair de saber o visto de você, porque a gente ouve muito na cidade de pessoas que não são indígenas. Agora, você indígena. Mas antes de responder essa pergunta muito interessante, eu quero dar um presente para vocês dois. Aqui. Diretamente lá da minha aldeia que a minha mãe fez. Nossa, não, é muito Eu sempre disse o seguinte, alguém perguntou pro índio o que ele quer, porque eu vejo muita gente, e nós estamos numa época de lugar de fala. Bebida, tudo isso, aqui está para você tomar muito legal. A sua mãe fez? A minha mãe fez. Nossa. Ela é ótima nisso daí. E outra já vai tomar... Caissuma. Vou tomar uma caissuma aqui, em sua homenagem aqui, ó. Eu posso tomar a minha água. Aí. Agora sim, gostei. Que maravilha, aí sim, hein? Aí sim. Obrigado. Como chama sua mãe? Canualu. Canualu, obrigado. Se ela vier assistir, ela vai assistir, não vai? Vai assistir, não. Você tem internet lá na aldeia? Temos internet. Que maravilha. Internet rural não pega... Tem celular? Tem celular, mas não pega a internet. Desgraça de índios que vocês são. Tem internet, tem celular. Pô, que índio é esse, pô? Que índio é esse? Mas eu quero que ela me responda. Você não atrapalha. Não, mas faz parte. Responda essa pergunta, assim, porque eu quero vir da fonte. Então é assim. Os indígenas, porque o ser humano, você sabe muito bem que o ser humano gosta de mudanças. O ser humano está sempre se modificando, está sempre se reinventando. Acredito que futuramente os índios, já que cada vez mais querem estar próximo a essa civilização moderna, cada vez mais se vão querer levar coisas da cidade para a aldeia. Isso que tem acontecido muito. Que nem, como é que eu consigo carregar meu celular? Placa solar. Entendeu? Como é que eu consigo me comunicar, fazer os feeds lá da aldeia? Internet. Como é que a gente levou a internet? Fazendo turismo, a gente fez a parceria e tudo, e conseguimos levar. Vocês fazem turismo hoje lá? A gente faz turismo. E levamos um grupo de pessoas que querem passar uma vivência, vai lá e contribui de alguma forma financeiramente. Aí assim a gente conseguiu levar a internet para a aldeia. E muita gente acha que o governo que deu. Nada a ver. Mas, o Elon Musk vai levar agora para a Amazônia inteira. Sabe quem é Elon Musk? Eu sei, um dos homens mais ricos do mundo. É o mais rico do mundo, né? Eu espero que ele vai dar noção dele também, porque não é a internet de alta velocidade, dá para quebrar o galho, porque na internet, na aldeia, na selva, as internets que tem lá no Xingu não funcionam tão bem. Porque, olha, longe de tudo, selva, às vezes chove pra caramba e não funciona. Mas assim, respondendo a sua pergunta, acredito que futuramente vai ser assim. Os indígenas cada vez mais se integrando com essa sociedade, porque não tem como. É muito tentador para um jovem agora, de 15, 20 e poucos anos, se ficar longe disso tudo. Eu gostei disso daqui, eu vou querer também, eu gostei daquilo lá, smartphone lançado, aquela roupa, sabe? É isso, é muito tentador isso. O que o indígena vai fazer? Eu também vou querer. Mas e como é que eu faço para ter aquilo lá? Eu vou trabalhar na cidade, coisa que acontece. Eu vou trabalhar na cidade, eu vou ganhar dinheiro, eu vou comprar aquilo lá. Mas vocês não conversam sobre a possibilidade de vocês usarem a sua terra, a terra de vocês, em algum tipo de extrativismo, numa escala
grande escala, produção em grande escala. Que desse o retorno. Por exemplo, os índios, os parecidos no Mato Grosso, têm feito isso. Eles têm usado parte da sua terra, se não me engano, 1%, com agricultura mecanizada, grande escala, já que o terreno é propício. Inclusive, um cara que está fazendo isso é o meu amigo Arnaldo. Parece. Então, eu ouvi recentemente matérias e conheci o caso, achei extremamente interessante, que parece que é uma área muito pequena. Eles têm que garante a preservação de todo o resto. Vocês não conversam sobre isso? De explorar aquela área de alguma forma sustentável, em que vocês não percam a cultura? Com atividades econômicas, como mineração, por exemplo. Então, aí uma coisa que, assim, os índios querem, muitos, eu não estou dizendo todos, tem muito índio que quer fazer isso. Inclusive a minha aldeia. A gente tem um projeto em produção, produção em grande escala e tudo mais. Mas o que acontece? A terra indígena ainda é do governo. Tudo que a gente fizer, temos que pedir permissão para a FUNAI. Então não é de vocês a terra? Entendi. Não é bem... Muita gente fala, porque o índio não produz isso, aquilo lá, vocês... Não temos essa permissão. Se a gente fizer, aí vai IBAMA, aí vai não sei lá o quê. Eu não sabia o índio disso. é montado. Eu também não sabia. Eu achei que fosse de vocês. Eles receberam multa de 120 milhões, se não me engano. Ah, é? Tá entendendo? E foi O índio foi multado, é isso? E foi perdoado pelo ministro, o Ricardo Salles. Sabe? Entendi. Ou seja, se o índio quiser fazer qualquer coisa dentro da sua terra, ele vai inventar série de burocracias. Índio tem que ser índio. É bom para ser massa de manobra, para ficar sendo índio. É isso. Seja aquele aquário que a gente quer que você fica pelado, e é isso que a gente quer. Antes dos anos 2000, sabe o que a FUNAI falava? A Fundação Nacional do Índio. O índio, vocês não estudam, vocês não podem ir para a cidade. Deixa a gente cuidar de vocês. Sempre ouvi isso a vida toda. Eu acho isso triste, uma covardia. Quero escutar mais. Sabe por quê? Mais. Eles falam, hoje em dia entenda, por que a FUNAI não incentivava a gente a estudar? Hoje em dia eu entendo muito bem. E quanto menos conhecimento, mais a gente vira massa de manobra. Tá entendendo? Circo. É isso. Hoje em dia eu entendo porque é isso que acontece. Os políticos vão lá e pegam o índio. Eu vou te pagar. Principalmente ONGs. Tem alguns ONGs, filha da puta, na Amazônia. Nem todos. E alguns ONGs falam, vou te pagar aí. Eu quero que você fale isso. Sabe, discurso pronto. Antes de entrar aqui, ninguém me ensinou o que tinha que falar. O que eu estou falando aqui é a realidade. Mas se tem índios aí que fica lendo discurso pronto de alguns políticos, eu sei muito bem. Eles tentaram fazer isso comigo, tanto que todos eles me odeiam hoje em dia, porque não conseguiram me domesticar, sabe? Eu fui no Arizona gravar para National Geographic. E eu queria gravar um powwow. Powwow, expressão cultural deles, musical, tal, não sei o quê. E fui lá, fiz contato com uma etnia, não lembro qual era, e nós fomos para um deserto e eles fizeram o powwow lindo. Olha, original, daquilo que... Sabe o que é isso? Sabe o programa com isso? Ô, mano, você é homem das onças, porra. Calma, sou bom. E era uma coisa que eu queria muito fazer. E assim, com tudo aquilo que a gente vê nos filmes que, enfim... Terminou o powwow, o chefe montou na caminhonete dele, pôs o jeans dele, botou o chapéu dele e foi cuidar do gado dele. Olha isso. Dignidade. Dignidade. Eu anseio o dia que eu vejo o índio brasileiro ter dignidade. Eu anseio. Eu ando muito em etnias indígenas. É muito triste, né? Muito triste. E de uma ótica de conservação, agora vamos falar como conservacionista, se a gente tivesse uma agenda de conservação digna de um país mega diverso, com a maior biodiversidade, maior área de florestas preservadas, uma das maiores do mundo, para pensar, o indígena tinha que ser o principal treinado para ser o principal gestor, porque as terras indígenas são enormes. Está lá aquela diversidade, está lá aquela riqueza pode ser não só de biodiversidade, mas de mineral, madeireira. Que nem o meu irmão está querendo... Que é dele. Ele está querendo fazer piscicultura, tudo isso daí, algo, sabe? E aí, quando eu olho os indígenas, todos os acessos que eu já tive em aldeias, você vê situações muito pobres, muito tristes. Aí você fala, como que isso faz sentido?
mantido nessa riqueza toda, ele ser tratado quase como um indigente. Ele fica lá dependendo de caridade do governo. Exatamente. Isso é um contrassenso, porque se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, ele falou, não, o índio, ele é, tipo, educa ele, a gestão é sua, a cultura Eles são é sua. donos dos cassinos. Os Mikosuke na Flórida tem são donos de chamado cassinos. que é muito nojento nesse país, é política, né? A política é tudo malandro. Quem representa você? Quem representa hoje? Eu tenho visto hoje, a gente viu diversos expoentes indígenas, Aritana, que, aliás, Nossa, eu até falecido Aritana, recente, foi agora no Covid, né? Sim, foi, no né? Covid, infelizmente. Engraçado, eu tentei contato com o FUNAI, contei pra você a história, em 2007, 2008, eu queria fazer um programa, tava na Record, Domingo Espetacular, falei com um assessor de imprensa da FUNAI, ele falou, Richard Rasmussen, quem? Ok, sem problema. Eu falei, Domingo Espetacular, o quê? O cara é assessor de imprensa, não sabia que era o Richard, que era... Falei, Record, conhece? Tá. E aí, eu não conseguia nada. E aí, eu liguei, falei, achei uma cooperativa Iaualapiti, no Xingu, liguei pra lá, atenderam, acho que deve ter um orelhão, tinha, né? Deve ter, mas deve ter hoje mais. Agora deve ter internet, mas tinha um orelhão. Atenderam, eu falei, então, olá, eu sou Richard Rasmussen, eu queria... Ele falou, o menino dos bichos. O cara da FUNAI nem sabia quem eu era, assessor de imprensa. O menino falou, o cara dos bichos. E aí ele falou, tem que falar com a Aritana. E a Aritana era um cara legal? Aritana, ele foi o grande cacique, muito renomado do povo Iaualapiti. Porque o Xingu é assim, cada povo tem o seu cacique. Claro. E já que você queria visitar e ligou para a aldeia dele, tinha que falar com o cacique para te dar toda a autorização, para te instruir o que você deveria fazer. Eu tenho certeza que você conseguiu informação que você queria com ele, não é? Não, eu tentei com a FUNAI, né? Depois você me comenta, já fala, mas eu tentei com a FUNAI, o cara não tinha, o que você quer fazer lá? Eu falei, mas o que você quer fazer lá? Como se fosse uma coisa estranha, eu querer entender, gravar a cultura indígena. Porra, como que eu quero fazer lá? Mano, eu quero gravar a cultura indígena. Mas enfim, do Xingu. Aí ele falou, liga lá à tarde, Aritana tá pescando, liga lá para final da tarde. Eu falei, que horas? Lá para 16 horas. Liguei de volta, Aritana atendeu. Aí eu falei, aqui eu queria falar com a Aritana, é ele. Eu falei, é Richard. Menino. Ele, Aritana. Menino. Quer fazer o que aqui na nossa aldeia? Ele sabia quem eu era. O Aritana sabia quem eu era. Estava no início da minha carreira. Ele sabia seguir. Ele falou menino dos bichos. Ele falou menino dos bichos. Então, assim, e FUNAI estava nem sabendo quem eu... Nada. Então, assim, quem representa hoje os indígenas? Quem são as pessoas? A gente está vendo Raoni aí, da Volta ao Mundo aí, falando sobre a questão... O que aconteceu? O Raoni virou político, ele é uma representatividade, como é que vocês encaram? Quem são os seus líderes de verdade? Olha, é assim, eu vou dizer uma coisa, uma verdade aqui, uma verdade absoluta, coisa que não é falada. Normalmente a mídia sempre quer massacrar e passar a versão deles e tudo. Não existe um único representante indígena no Brasil. Isso não existe, isso é balela. É coisa que a mídia inventou. Raoni representa a aldeia dele. Assim como eu e minha família representamos a nossa aldeia. Quero deixar isso bem claro. Porque cada aldeia, cada etnia, cada nação pensa de um jeito. Aquele é o nosso representante. Não tem como representar. Hoje são 305 etnias diferentes. 305 etnias. É muita etnia. E tudo com língua diferente. São só, cara. 274 línguas diferentes. Quantas? 274 línguas diferentes. Você é louco. 305 etnias e 274 línguas. Línguas diferentes. Eu não sabia disso. Em torno de... Eles falam 800 mil, na verdade, esse número está muito pouco. Eu nem estou contada nessa lista, ou seja, tem muita indígena que não foi contada. Somos em torno de 1 milhão por aí. De indígenas, mas muita gente não foi contabilizado. Eu acho pouco, acho que tem mais. Eu acho que tem mais, acredito. O que acontece? O IBGE contabilizou em torno de... Desculpa interromper você, mas quando a gente fala de indígena, é o que tem a carteirinha? Eu que tenho a carteirinha. Eu não tenho a carteirinha. Você não tem carteirinha? Eu não tenho. Nem a maioria dos índios não tem. Eu conheço muito caboclo que tem carteirinha. Mas sabe quem tem carteirinha?
Deixa eu te contar, polêmica. Sabe quem tem carteirinha? Um indígena que tem terceira geração, quarta geração, tem aparência de índio, mas quer afirmar que é índio. Enquanto os indígenas aldeados têm RG como todo mundo. Igual todo mundo. Tá entendendo como é? Você viu aquela moça que foi lá no COP? Não sei, eu tô perguntando. Quem sou eu? Não é o meu lugar de fala. Eu tô querendo saber o seguinte: aquela moça bonita, ela, hein? Linda bonita, ela. Sim, sim. Mas a foi fala com dela, cocar maravilhoso. Não concordo muito com a fala dela, não. Mas não passou a verdade. Mas ela é indígena o quê aqui? Você sabe? É Suruí, não é? Suruí? É, a filha do Almir Suruí. Almir Soró. Povo Suruí. Da Amazônia. Eu não conheço, não tenho contato com essa etnia, mas eu ouço falar deles. O que ela falou... Mas ela vive na aldeia? Então, não tenho contato com eles. O que eu sei, que as pessoas que conhecem ela falam, porque eu não sei, diz que vive na cidade e tudo. Não sei. Isso é um grande problema, né? A fuga, porque é muito tentador. Que nem eu, Sânia, eu não posso... A cidade é muito tentadora. Exatamente. Eu, Sânia, eu não posso falar, os índios querem isso, aquilo. Porque cada etnia, cada aldeia quer uma coisa. Eu não posso... a minha fala não pode ser unânime. O que você quer, o que eu quero, é ser humano, sabe? Que nem a minha aldeia, o que eu estou dizendo aqui, porque eu faço parte da liderança do meu povo, da minha aldeia. A gente quer plantar em grande escala, a gente faz o turismo na aldeia, tudo isso. Eu não estou dizendo em nome de todos os povos indígenas. Que maravilha fazer turismo. Eu não sei a realidade de outros povos indígenas. Eu, assim, como conservacionista, tá? Como biólogo, eu fico olhando assim, quando eu gosto de olhar o mapa do Brasil, olhar as reservas, tudo. Assim, a parte que me dói é pensar com o Brasil, né? É gigante, com essa... né? Esse gigantismo em todos, no superlativo na questão da biodiversidade, representação de floresta e tal. Ele não consegue fazer uma boa gestão disso. Ele não é competente nisso, né? Então, você vê em terras indígenas que você tem uma estação de madeira ilegal, tem madeireiro invadindo, tem índio vendendo madeira ilegal. E tudo isso porque ele não tem apoio, eu acho. Não tem apoio. Para de aprender a fazer gestão daquele território. E formar aquele território, ele fazer uso sustentável. E aí, se você levar essa discussão para o meio acadêmico, meio de pesquisadores que estão vendo a cidade, eles falam, não, mas deixe lá, do jeito que está... Não existe mais no mundo de hoje, deixe lá, algum grileiro, algum garimpeiro ilegal vai entrar e vai garunchar aquele ambiente. Por quê? Porque eles não têm aparato para fazer a segurança, não tem dinheiro para poder fazer aquilo sustentável, né? Ou economicamente e ecologicamente. Não, e as áreas são gigantescas. A gente não consegue fazer nossos parques nacionais. Você vê Foz do Iguaçu, um parque nacional que está lá há séculos plantado no sudeste, ali numa área super protegida. Aí a onça pintada foi quase extinta lá. Só por conta de caçador. Pô, tem um batalhão florestal lá dentro e não conseguiram proteger. Agora imagina uma área de 2 milhões de hectares. Será que a gente não deveria estar ajudando os povos da floresta a fazer a gestão, a se capacitar, a estudarem para fazer a capacitação? Tudo o que a gente queria. Tudo o que queríamos estudar aí. Porque... curso de capacitação para fazer algo sustentável, como a piscicultura, como agricultura mesmo. Tudo isso daí, a plantação em grande escala, a gente queria tudo isso. Às vezes, não até temos assim, acesso a isso. O Brasil, ele nessa parte de exploração, de tanto fauna... é que o índio vem da cidade, eu mesmo venho para fazer os cursos na cidade, porque não tem na aldeia. Não tem na cidade mais próxima, são cidades minúsculas. Eu vi a ciência ajudar muito com conhecimento empírico. O Pirarucu, um exemplo. Maravilhoso. O Pirarucu foi salvo. Hoje, eu acompanhei um processo de grupos de pesquisadores trabalhando, respeitando o conhecimento empírico do Pirarucu. Porque o cara chega... O pesquisador não sabe contar Pirarucu. Não sabe. Mas o cara local... Ele sabe o que é um bodeco, que é um filhote, ele sabe contar quando respira um adulto. Eu vi em processo de Instituto, acho que Piaguaçu, na Amazônia, contar há 18 anos atrás 7 pirarucus num lago. E eu vi essa mesma comunidade tirar R$500 milhão com o pirarucu. Sem desmatar, sem só administrando os seus próprios só administrando, fazendo quando trabalha ciência com conhecimento empírico. Pá! Caramba, incrível, né? Eu, assim, isso que queremos. Olha a base da conservação, da biologia da conservação é a sustentabilidade. Os pilares de sustentabilidade está nessa gestão, né? Que não é trabalhado no Brasil, que é um país da mega diversidade. Então, um maior contrassenso. E quando eu vejo esses territórios indígenas, eu falo, cadê a capacitação desse povo?
Eles que tinham que ficar na floresta e fazer a gestão. Mais ou menos os moldes, depende dos americanos, que lá os índios tem a cultura, mantém a cultura. E eles sempre foram muito mais desrespeitados, eles foram massacrados muito mais do que o índio brasileiro, vamos falar a verdade. Porque foi um tempo Mas tem mais diferente, né? direito, tem mais conhecimento do que É porque já teve um reconhecimento dos direitos e dos territórios. Exato. Agora, se você está lá e não pode explorar isso de forma sustentável, o que resta para você? Né? Eu acho que a grande frustração, a angústia deve ser você olhar para aquele mundo de terra e falar, poxa, eu... Sabe que às vezes eu me sinto, eu olho terra, assim, território da minha família é gigante e tudo, porque na aldeia, assim, cada família tem o seu território. Né? A minha família tem a nossa aldeia, tem a nossa região. É assim, a aldeia, o Xingu é dividido em territórios, daquela família, daquele clã. E outro clã não pode pisar naquela terra. É tipo fazendas, sabe? O território daquela família, Xingu é dividido assim. E, Como você sabe onde são os limites da a gente demarcou. Isso geração de geração. Isso É físico isso, essa marcação? a gente marca ali. Aqui é nosso território. Mas como você Território- marca, curiosidade? Está no meio da floresta lá. E a gente marca, coloca um negócio, um pau ali. Não, aqui é nosso território, é aqui de vocês. Então respeita meu território, mais ou menos assim. Então, o território da minha família é gigante. Dá para plantar muita coisa. Só que muitas das vezes eu olho assim, sabe, o cerrado, e dá para criar um boi ali tudo. Eu olho assim, mas por que, sabe, a gente pelo menos tinha que ter um pouquinho de oportunidade para fazer esse tipo de... A FUNAI poderia fazer isso. Olha, índio, eu vou ensinar vocês. Pra gente, sabe? Não, mas quando só eu que falo, ao contrário. só assim, FUNAI deixar não claro quer uma coisa. que a Quando gente eu falo, tenha esses conhecimentos. Quando eu acho que quando eu falo assim de, poxa, usar aquele território de uma forma, eu não penso em derruba a floresta, não é nesse já sentido. tem, não precisa nem derrubar, já Exato, tem. já tem. Às vezes aprender a usar o recurso de forma mais sustentável e trazer outras fontes. O turismo é uma coisa fantástica. É uma coisa que a gente já faz há 5 anos. A indústria madeireira, o uso sustentável da madeira, essas madeiras certificadas, essas grandes áreas de exploração, quando é muito bem feito, é verdade. É um show, é um exemplo verdade. de usar Manejo floresta. florestal. Isso é legal, isso é legal. Então, assim, eu falo nesse caso. E eu acho que o caso dos Parecis, que a área é extremamente favorável, está do lado da fronteira agrícola e é extremamente favorável, se você me falar que você usa 1% Mas eles da sua apanharam área... muito para isso, hein? Pois é, você usa 1% da sua área e preservar 99%, poxa, que matemática fantástica em prol do meio ambiente. Então, vale a pena você usar no custo-benefício, vale aquele uso de 1%, ou que fosse 5%. E isso é o bom senso. E sustentabilidade, ele tem que ter esse equilíbrio, tem que ser financeira e tem que ser ecológica. Ele tem que trabalhar as duas, a balança tem que estar equilibrada. E a gente não vê isso, né? Não, então, infelizmente eu não. fico angustiado, triste de pensar que um Brasil desse... Olha só, um índio, para fazer roça, ele derruba mais de 100 árvores para fazer roça. Eu vou te dar exemplo aqui. Derruba 100 árvores, aí queima tudo. Se o que se ofender essa madeira derrubada para fazer roça, sabe o que acontece? Aí vai um monte de ONGs. Não, mas fazer isso legalmente pode, porque eu já vi. Eu sou testemunha com tristeza, não no Xingu, mas dentro do Xingu, no Cinturão Verde. Ilegalmente ou Saindo legalmente? 24 horas por dia. Eu tenho gravado 24 horas por dia. Ilegalmente? Tristeza de terra indígena. Saindo madeira, caminhão. Ilegalmente de ou madeira. legalmente? Ilegalmente. Mas é o que eu Terra falei. indígena. Se você não assume o manejo, Já está acontecendo, é isso que eu quero se dizer. você não assume está o acontecendo. manejo sustentável e capacita o indígena, na minha ótica, para fazer esse uso sustentável, alguém vai fazer. Com certeza. Ilegalmente. É ilegalmente, é isso Ele que vai acontece. minerar ilegalmente, ele vai extrair Sim, ilegalmente. conheço alguns indígenas que estão começando a minerar ilegalmente dentro do Xingu. Não é melhor regulamentar isso? Seria muito bom, mas não tem tudo esse aparato. Você é a favor disso? Olha, cada um tem que fazer o que bem entender dentro do seu território. Porque, né, no nosso território, o território da minha família, a gente pode fazer o que bem entender. Já no território daquela família, eles podem fazer o que quiser. Se eles têm muito minério na terra deles, eles podem muito bem fazer a terra deles. É assim que o índio entende o território, o índio raiz. Agora, com a entrada dos homens brancos, a gente fala, eles falam, essa terra é tudo nossa. Não. Sim, o que foi ensinado de geração em geração, passado de pai para filho,
Cada família, cada clã tem o seu território. E ninguém não pisa no território do outro. E você não pode mandar no território do outro. É você que deve fazer sua política ali. É isso que foi ensinado. Só que com essa coisa do homem branco, você fala, ele se acha que tem o direito de opinar na terra do outro. Mas os representantes indígenas que estão aparecendo hoje, eles têm um discurso contrário a isso. Exato. Sabe por quê? Vou te dar um bem real aqui agora. Sabe por que esse discurso entrou? E falam em nome de todos. E fala em nome de todos? Sabe por quê? É exatamente para minimizar esse tipo de coisa. Por quê? Se um índio... culturalmente, isso é normal, é recomendado você ficar com o seu território e você fazer o que bem entender dentro do seu território. E se o índio começar a fazer isso, se o discurso de você pode fazer o que bem entender dentro do seu território... Aí o índio vai começar a fazer coisas, e isso vai acabar criando inveja, dando nos vizinhos, você sabe? Você está fazendo isso porque você não compartilha comigo. Aí pegou esse discurso comunista exatamente para inibir outras pessoas e fazer esse tipo de projeto. Tá me entendendo? Então é engraçado escutar de indígena a palavra comunista. Exatamente. Só isso, mas eu vou usar esse discurso na mídia, assim eu vou impedir de outras pessoas fazer qualquer projeto dentro das suas aldeias. É isso que acontece. Mas culturalmente, aquele cacique não manda no meu território. Eu acho que a gente tem um erro muito grande quando a gente usa o termo mídia, tô falando aqui agora. Comunista. Eu acho que assim, na minha opinião, eu acho que aqui não tem comunismo, tem favoritismo. Sim. Esquece o comunismo. Existem grupos que se favorecem com uma série de situações. Sim. Uma delas com a ignorância de vocês. Quanto vocês mais estiverem lá desprovidos e precisando, tem grupos. A gente vai vendo isso no Nordeste. Tá chegando água no Nordeste agora. A gente já viu o que significa falta de água e como a gente tem os currais, né, por conta disso. Você movimenta grupos de pessoas levando condições. Eu vi isso dentro de terra indígena, tá? Quando você perguntou, eu não sei o que o Calapalo quer, mas eu escutei de um Cinta Larga. Eu falei, ô Zé, o negão abriu a Coca-Cola, aí apareceu o Zé na porta. Zé, Cinta Larga. É a mesma coisa, Xingo, se você levar Coca-Cola, todo mundo vai se juntar pra ele tomar. Com a Coca-Cola. Pensa numa coisa que eles ficam doidos da Coca-Cola. Isso fez... Coca-Cola, gelada. Gelada ainda. 3 dias eu passei lá, tinha gelo na Coca-Cola. Eu falei, Zé, cacete. Glu, 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 Zé. Eu falei, Zé, e eu com o negão ali, que adora Coca-Cola, eu falei, tu é índio, Cinta Larga, vai tomar água do rio. Aí ele falou, Branco ensinou. Branco ensinou. Cinta Larga gosta de Coca-Cola gelada e Toyota. Eu não sei o que vocês Calapalo querem, mas o Cinta Larga eu sei o que quer. Coca-Cola gelada e coisa. É a mesma coisa. Se você levar Coca-Cola, todo mundo vai se juntar e leva um Mas eu Toyota estive em também. situações, por exemplo, gravando em terra indígena, onde tinha que ter uma... Falei pro chefe, olha, eu queria mostrar uma... Ele falou, não tá na época de dança, tudo, mas eu vou organizar. O que ele fez? Ele abriu um cadeado, abriu uma porteira com um monte de comida, pôs na mesa, põe em circo. E falou, pessoal, hoje tem... Você já viu isso? Uma coisa assim? Não sei, eu tô dizendo porque assim, eu vi isso. E aí falou, gente, avisou todo mundo que vai ter o quê? Uma festa. Vamos lá dançar e não sei o quê. O cara tem que se dançar. É um trampo, porque ele tá ali de shorts Adidas, brother. Ele tá no dia a dia dele, cara. Não tá essa coisa. Aí, vamos dançar? Vamos. Aí ele depois encheu uma mesa de comida e veio todo mundo, claro. Ou seja, abriu um cadeado, tirou a comida da portinha, pôs pra todo mundo. Veio todo mundo da aldeia, vestido, tudo pra quê? Pra poder comer. E aí, o preço é dançar. Então, assim, eu percebo às vezes... percebo não, me dá essa impressão, e talvez eu esteja errado, porque eu não estou no meu lugar de fala, tá? Que é meio conduzido... assim, parece que as chefias têm o controle. É meio muito como nós. Onde tem uma turma aqui em cima que tá comendo peru e tem outra turma lá embaixo que tá se lascando. A base da pirâmide tá se lascando indígena. Exatamente. Tô errado? Não tá errado, não. É isso mesmo. É isso mesmo, é isso que acontece. Olha, os políticos fazem isso, que nem... eleição esse ano tem.
Nossa, vai ter índio comendo em restaurante, vai ter índio dormindo em hotel, tudo isso daí. Olha, a gente vai fazer isso, tudo... Ele já fica todo paramentado e tudo pronto. Diz, ô cacique, você vai fazer isso, você vai falar isso. É sempre assim, entendeu? Aí ele já fica pronto, ok, a gente vai fazer isso, a gente vai ter um grupo de filmagem. Quer dizer, uma turma se beneficia que está em cima. Exatamente. Como em qualquer regime, isso não importa se é capitalista ou comunista, sim. tem uma turma em cima que come Exatamente. o caviar e a turma que está na base está se lascando tentando sobreviver. Literalmente se fode, né? Entendeu? Então, assim, isso vive em qualquer sociedade, cara. Entendeu? Sânia, mas você tem Não. esperança? Você acha, você é otimista Olha. no cenário ambiental, social para os indígenas atuais, assim, nos próximos 5, 10 anos? Sim, eu tenho esperança, assim, porque é uma coisa que a gente carrega dentro de nós. Eu digo o indígena. Se a gente não tem esperança, a gente não vive. É isso que acaba nos alimentando. Entendeu? É sempre fazer com que coisas boas apareçam, sabe? Por mais que a política esteja a esse nível aí, a FUNAI, tudo isso, e eu tenho esperança de que as coisas um dia vai melhorar. Entendeu? Porque assim, um indígena tribal, ele tá ali vivendo de caça e pesca e vamos supor, eu vou te trazer um pensamento índio tribal, porque o indígena moderno já tem outro tipo de pensamento. Ele tá ali, ele vai pescar. Eu vou pescar hoje, eu tô morrendo de fome. Ele não consegue pegar, não consegue pegar peixe. A pesca foi ruim, não pegou nada. Aí ele volta, ele fala assim, olha, eu não consegui pegar o peixe, mas se eu vou pegar melhor isca e eu vou conseguir pegar amanhã. Sempre, tudo, você pode melhorar. É sempre esperando, amanhã a pescaria vai ser melhor. Então o indígena tem esse pensamento, hoje está ruim, mas pode ser que amanhã seja melhor. Tá entendendo? Sempre esperando pelo algo melhor que possa vir no futuro. Então o indígena tribal tem esse pensamento. Se a gente fica sem esperança, a gente morre. É verdade. Porque é isso que nos motiva a viver, sabe? Então, eu só... Bem, se você pudesse falar para essa turma nova que está surgindo aí, que hoje estão surgindo várias tribos urbanas, né? Que cada um, não sei nem os nomes mais que dá para esses muito índio grupos. no TikTok hoje em dia, né? Vai ser Não, mas eu tô falando das tribos urbanas não índios, né? Dos caras brancos, dos caras pálidos. Sabe o que mais me incomoda? Sabe o que mais me incomoda? Eu vou bem direto aqui. São esses índios que ficam se paramentando, colocam umas pinturas nada a ver, diz assim, um índio que é isso, aquilo, sabe? Generalizando todo mundo. Falando por todos. Falando por todos. Não é bem isso. Que nem pessoas que vai aí discursado na COP, tudo isso. Não generaliza, pelo amor de Deus. Porque se você generaliza, as pessoas vão achar que é aquela realidade. Sim. E não foi. Enquanto o índio está lá na sua aldeia, esperando pela próxima pescada ser melhor, sabe? Sim. Esperando que algo bom aconteça, que o governo libere o direito dele plantar em grande escala. Tem muito índio querendo fazer isso. O dinheiro, esperando dar um dinheiro de subserviência, exatamente. Né? Dar um dinheiro... Exatamente. Assistência social. Eu imagino que você deva receber muito ataques, porque eu sou perseguida pelas ONGs, pela política, eu sei por todo mundo. É mesmo? Eu não sei como que pode vir. Claro, é óbvio. Esse é um ponto fora da curva. Eles querem um índio ali, assim, olha... domesticado. Entendeu? Siga desse a jeito. ideologia deles. Eles querem índio... Que nem ONGs, queria que eu seguisse eles. Como esses índios aí, os índios lideranças aí. Eles queriam que eu seguisse, como o Raoni da vida. Você perdeu a oportunidade, hein? Você podia estar aí bombando, viajando o mundo todo. Seria muito fácil abraçar o discurso deles, isso é muito bonito. Mas eu não vou estar feliz. Porque eu fui ensinada desde criança. O meu clã é assim, o meu clã não se ofende. A minha linhagem, eu tenho que honrar eles. A minha linhagem é de guerreiros que nunca se ofenderam. Nunca, mesmo perdendo a batalha, eles sempre continuaram fiel à ideologia deles. A gente também é assim. E eu tenho que honrar a minha linhagem, sabe? Aí essas pessoas queriam que eu seguisse a linhagem, ONG, isso, faz esse tipo de discurso. Você vai ter muito mais seguidor, isso que eu não quero. Eu tenho que ser real comigo mesma, mas com a minha linhagem, como é um clã. Com a verdade. Porque a partir do momento que eu abraçar o discurso de outra pessoa, eu vou morrer por dentro.
Tá entendendo? Eu prefiro ser fiel O que eu gosto às ideologias que eu acredito que seria verdade. O que eu gosto dos verdade. vídeos da Sânia, que ela geralmente você tá no vídeo assim, então, tá aqui. Nossa, tá cheio de mosquito aqui. Mosquito E aí eu falo, puta, né? eu falo assim, realmente ela está lá no mato sendo porta-voz. Então você é, vamos dizer, uma indígena raiz, né? Ela tá falando da fonte, né? É horrível, mosquito. E às vezes eu tava falando das tribos urbanas, né, modernas. Que fica fazendo assim de TikTok, não. Eu falo assim, esses esses aí caras tá tinham muito- que ir lá e viver lá pelo menos uma Duvido. semana com a Sônia lá pra saber queria levar. o que é. Sabe que eu queria levar? Eu não vou citar o nome de alguns indígenas aí que eu fecho, que se disserem representante do índio, levar esse indígena lá na minha aldeia pra cagar no mato. Eu quero ver. pra aguentar os mosquitinhos lá, sabe? Eu quero ver. E os caras acham, porque ali é o seguinte, você tem 2 momentos na vida ali desses insetos. Você tem o pium durante o dia, que fica ali o dia, aqueles pium, aquele que ficam voando na cara o dia inteiro. Vocês estão vendo essa marca em mim? É. Não sei se você conhece o bicho de Geográfico? mandioca que fica. Não sei o nome. Parece mosquitinhos. Eles me comeram todo aqui. Tô cheio de marca aqui. Tava dormindo, eles me comeram. Aí me deram essas marcas aqui. Vai Como passar. ele é, esse... É tipo É um bicho que é muito próximo ao mosquito. Só que ele é um pouco mais resistente. E te morde e vai dando marca assim em você. E mês passado, nossa, só tinha Ele eles na pica aldeia. durante o dia? Ele pica a noite toda. A noite toda. A noite Que toda, e quando delícia. você tá dormindo, vai te picando. e Não vai tem. deixando Durante o marcas. dia você tem inseto, à noite se você tem, você não se livra. É assim, tem época, Calor, ainda bem que tem chuva, épocas para frio. isso, né? Ainda tem época. Aí eu fecho o discurso de alguns índios aí da internet, falando de um índio romantizado, né? Um índio, aquela coisa toda. Não sabe nem a realidade de índios tribais. Isso me irrita muito, pra caramba. Aí quando eu falo realidade, eu recebo ataque deles. E, você tá falando isso, aquilo, você não pode falar isso, a gente tem que falar aquilo. Sabe, o discurso, eles queria que eu falasse o discurso já pronto, da mídia. Então, dane-se. Pelo menos eu vou estar bem comigo mesmo, entendeu? Acho que isso é o mais importante. É, Isso isso é eu mais sempre. importante. Eu desde que comecei a te seguir, já olhei os teus discursos, te convidei para gravar lá em casa. Eu percebi essa dignidade, essa teu compromisso com a verdade e a realidade, né? Porque a internet ela vende o que você quiser, né? E como você falou, você podia ter 3 vezes mais seguidores hoje mas se você se eu fosse o comprasse estereótipo daquilo que as estereótipo. pessoas esperam. Exatamente. Eu te dou os Mercado parabéns. paralelo quer que você seja. Eu não quero isso, mas eu não vou estar bem comigo mesma. Porque a partir do momento que você se ofende para alguma coisa, morre. Ali você já morreu. É assim que a gente acredita. Então, é bom você ser você mesmo, agradando uma pessoa, 3 pessoas, não importa. Mas com a verdade. E dormindo à noite. Hã? E dormindo à noite. Exatamente, é isso que é mais importante. Ter um sono tranquilo. Eu quero fazer um convite primeiro, em nome do Instituto Onça. eu gostaria muito que você visitasse o Instituto Onça Pintada. Acho que o Leandro quer. Nossa, é uma honra. Faço questão, o convite já foi feito. Nossa, com vai ser certeza. uma honra pra mim. Eu tenho inclusive, vou fazer uma última pergunta. Quando você for lá para Goiás, eu sou de Goiás, né? Você vai comer arroz com gama galinhado ou um arroz com piqui, uma Olha. coisa assim. Quando eu for te visitar lá na sua aldeia, o que é o prato tradicional? O que eu comeria? A gente vai fazer um pintado assado pra ti, meu. Com beiju. Que delícia. Pintado assado com beiju. Maravilha. Olha, falando Ok. em piqui, temos mais de 1000 pés de piqui. O Mato Grosso é terra de piqui, tá vendo? Na minha aldeia tem Eu mais. não Piqui. entendo Prepara. esse tesão. Desculpa dizer pra vocês, goianos e mineiros, com todo o respeito. Mato Grossense também, Mato tá? Grossense. Tocantinense também, tá? Um fruto que você não pode nem morder, que te lasca. Eu não entendo esse negócio, esse raspadinho que vocês fazem, essa coisa, esse frisson com piqui. Não é pra você entender mesmo. Só não entenda. Continua Tá bom. comendo seu hambúrguer aí. É uma coisa... Vamos então agradecer a
sua presença em primeiro lugar. Você é uma mulher maravilhosa, gratidão. guerreira Eu que demais. agradeço aí, eu que agradeço. Quero visitar. Eu não sabia, eu vou montar, escuta bem, Olha, um pacote já estamos te turístico. convidando tantos anos aí, você nunca aparece. Eu sei, eu sei. Tá na hora de aparecer. Eu quero montar um pacote turístico, como eu já tenho hoje. Eu hoje já faço lá no Acre, tá? Uma coisa mais espiritualizada. Eu quero visitar lá a sua etnia e quero montar um pacote turístico do Richard lá, contigo. Olha, bora. Tá? Bora Vamos fazer fazer um isso. negócio lá? Com certeza, vamos você. Tá. E você também. Ó, bom, você incluiu também. já que você não me Leva convidou teu filho, nessa. Thiago aí, vamos. Eu, Pra Thiago, você a Ana, levar. nós vamos te visitar, mas você Leva vai a primeiro. família toda, leva a Você família primeiro vai toda. visitar o Instituto, vai lá conhecer nossas Eu onças. quero sim. Quero aprender mais um pouco da sua cultura, te dar Assim mil. que eu estiver voltando aqui dessa entrevista, já vou passar em Goiânia. Pra te visitar. Tem Agora Coca-Cola não, e com Toyota certeza. lá? Não. Coca-Cola, Lá é Mitsubishi, Toyota, né? tô aceitando. Eu te garanto a Coca-Cola e nós vamos andar de Toyota. Mas parabéns, continua com suas redes sociais. Eu acho que sim. você tem que ser a porta-voz legítima raiz. E tá raro isso hoje. Coisas raízes são raro, né? E parabéns, viu? Muito obrigado por ter vindo. No mundo virtual e Parabéns pelo seu hipócrita. trabalho também. Obrigado. Parabéns à Onça Pintada. Parabéns pra você. Para todos nós, aliás, que tá Cada fazendo um esse seu- trabalho. Uma pequena diferença, plantando sementinha no mundo, né? E esses já plantou muito. Mas O você Richard já- aqui. é. Só esperando a colheita, eu só tô imaginaria plantando, que um mas dia a colheita estaria tá- com esse cara. Nossa, os índios admiram demais ele. Que bom, que legal. Eles vão ficar tudo bom. loucos. O Richard bom. tá aqui, ó. Eu vou. Vai. E você também. O cara das Não, mas eu vou onças. coordenar de verdade, mesmo que ainda a Expedição Brasil Biomas não tenha chegado lá, porque tem um tempo para acontecer. Uhum. Eu vou. Mas que viagem, né? Eu tenho que voar para Goiânia, é isso? E tem que pegar um Sim, ônibus é. para Canarana? É assim. Ou eu Vai posso pra pegar- Goiânia. Ó, tem duas rotas. Ou vai para Goiânia ou vai para Cuiabá. É a E de mesma carro distância. aqui, será que não é mais fácil? É, de carro é mais fácil também. Ah, Se então eu vou você de carro. quiser ir de carro. Eu vou de carro. E aproveita e já manda um alô pra na minha comunidade aí, Aldeia Terronrugo, vocês dois. Como chama? Aldeia Terronrugo. Terronron? Como que eu vou conseguir falar isso? Cadê Terronron. você? Não, de Aldeia, novo. Aldeia Terronrugo, Parque Indígena do Xingu. Difícil. A Mato aldeia Grosso. Terronron Terronrugo. no Parque Caramba, eu Xingu. vou dar- Terronrugo. Tem um. Aldeia Terronrugo. Obrigado. Muito Tá? obrigado. Manda um abraço pro pessoal de lá, vocês dois aí. É isso aí. Pro Cacique abraço. Guga Calapalo. Ó, Pra Guga Calapalo, Cacique da aldeia Terronron. Agora. Ô, Goiás, Ó, velho. conseguiu. Aí. Cacique Guga Guga Calapalo. Calapalo, Da aldeia Terronrugo. da aldeia tem um. Agora Caramba. sim. Eita. Ó, muito obrigado. Eu que agradeço. Legal. Obrigado, foi uma honra. E é isso, esse é o EcoCast que tem essa vertente de trazer essa discussão ambiental tão importante para os dias de hoje. A gente tem tanta informação, a gente não sabe administrar essa informação. O EcoCast tem essa missão. E aqui a gente está aberto a todos. Claro que Leandro Silveira e eu temos os nossos pensamentos, nossas coisas, mas eu já mudei muito o meu pensamento, Leandro. Nesses últimos anos, a gente está sempre evoluindo. Uma coisa que eu aprendi é, a gente não pode se agarrar a um conhecimento, a uma impressão e o resto da vida defender aquilo. A nobreza nossa do espírito é estar sempre mudando, escutando e mudando as nossas opiniões e os nossos pensamentos de acordo, enfim, com as situações e com a realidade, com os nossos aprendizados, não é mesmo? Foi um bom aprendizado hoje, não foi? Nossa, demais, aprendi demais. Cada dia eu fico mais eufórico, com tanto conhecimento, né? E, na verdade, angustiado, porque você quer aprender mais, né? E a gente tem poucas oportunidades assim. Vou fazer uma última pergunta para você. Ele Qual é a não sua resiste. carne, qual é a sua carne de caça preferida? O que você mais gosta de comer, fora peixe? Carne de caça, macaco. Macaco? Qual macaco? Prego. Mesmo? Macaco prego. Nossa, é uma delícia. Então, todos convidados para comer macaco prego. Ah, não, Macaco ok. prego. Bora. Fala isso bem devagar, hein, Clara? Uma frase, eu preciso... Bom, é isso aí. Obrigado pela participação de vocês, tá? Nós vamos ter os cortes também. O nosso canal oficial tá aí de cortes, beleza? Tamo junto. Até a próxima. Até o próximo EcoCast. Valeu! Falou, tribo.